Sempre que nós pensamos no fim do universo, nós pensamos em coisas que estão muitos bilhões ou até trilhões de anos no futuro. Até mesmo a forma mais rápida de o universo acabar, que é o Big Rip, só aconteceria muito depois que a Terra e o Sol tivessem chegado ao fim das suas vidas. Mas e se eu dissesse que existe uma forma muito mais eficiente de o universo acabar? E que pior, ela já poderia ter acontecido e a gente nem teria como saber. Esse é um vídeo sobre o decaimento do vácuo, que é quase um botão de autodestruição do universo. E o que é mais surpreendente é que ele funciona através de um mecanismo extremamente simples. Vamos começar com o que nós chamamos de energia. Apesar de ser algo difícil de definir, a energia é algo que nós conseguimos compreender no mundo. Por exemplo, você só está assistindo esse vídeo porque conseguiu alimentar o seu computador ou celular com uma fonte de energia que transforma energia elétrica em energia química. Ou você só consegue fazer algum exercício físico porque você obtém fonte de energia através de alimentos e o seu corpo transforma para utilizá-la. A energia é uma quantidade conservada, então nós só conseguimos transformar e transportar energia. Nós não conseguimos simplesmente deletar ou criar ela. E existe algo curioso nisso. Em geral, as coisas sempre querem ficar no mínimo de energia possível, ou seja, perder energia de alguma forma. Eu vou dar um exemplo simples, mas que vai ser bastante importante no decorrer do vídeo. Imagine que você está num carrinho, num pico de uma montanha-russa desse tipo. No pico, o carrinho possui uma energia potencial gravitacional, E igual a mgh. Com M sendo a massa do carrinho com você dentro, G sendo a aceleração da gravidade e H sendo a altura do pico em relação ao solo. Já no solo, ou no ponto B, se você considerar que a altura é zero, você possui uma energia potencial gravitacional zero. Nós sabemos por experiência que tudo que é solto no ar cai. Nós podemos interpretar isso como a gravidade forçando tudo a ir de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia. Se você soltar esse carrinho, ele vai fazer esse caminho até o ponto B. Nesse processo, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, que é a energia de movimento. Se não tiver nenhuma fonte de energia alimentando esse sistema e não tiver energia suficiente para ir até o ponto C, o carrinho vai ficar oscilando ali nesse vale em torno de A, perdendo energia através de atrito e a resistência do A, até por fim parar no ponto B com o mínimo de energia possível. Na física nós chamamos isso de níveis de energia. No ponto A você tem mais energia do que no ponto B, mas o universo meio que quer que tudo vá para o menor nível de energia possível. E isso é verdade para absolutamente tudo, desde esse exemplo simples que eu acabei de dar, até buracos negros. Um outro jeito de falar sobre isso é dizer que quando qualquer coisa está em um nível de energia alto, ela está instável. Qualquer coisa pode desestabilizar ela. No caso da montanha-russa, o carrinho no pico A está instável. Um vento que batesse ali seria o suficiente para empurrar o carrinho em direção à estabilidade, que fica no ponto de menor energia. E algo parecido acontece com átomos. Um elétron que esteja num nível de maior energia está instável, e ele logo decai para um nível de menor energia. É assim que os átomos emitem luz, inclusive. E é justamente dessa ideia de um nível mais alto de energia para um nível mais baixo que vem a palavra decaimento. Se você pensar muito sobre isso, você vai começar a chegar em perguntas cada vez mais fundamentais. O que é essa energia? O que exatamente está perdendo energia? Por que fótons só possuem energia e não massa? O que é massa? O que são partículas? Eu poderia ficar umas 2 horas só fazendo perguntas de tão fundo que a gente pode ir nesse tema, mas para esse vídeo nós vamos com calma. Todas essas perguntas têm as respostas na direção de algo que nós chamamos de campos quânticos. Um campo quântico é como se fosse as regras que definem o universo como nós conhecemos. Por exemplo, eles explicam desde como as coisas são até como as coisas atuam no universo. Eles explicam como partículas sem massa, que nós chamamos de fótons, se movem na velocidade da luz, ou como quarks se juntam para formar prótons e nêutrons. E como absolutamente tudo no universo, os campos também estão no ponto de menor energia. Logo, eles estão estáveis. Nós chamamos esse estado de menor energia de estado de vácuo quântico. Qualquer perturbação nesses campos é facilmente resolvida. Ou seja, se um ponto ganha energia, logo ele perde, emitindo ou transportando energia. E isso é um dos fatos mais importantes do universo. Inclusive, nós só estamos aqui porque o universo é estável o suficiente para nos criar. Só que se eu estou fazendo esse vídeo, você sabe que a história não acaba por aí. Bem-vindos ao Ciência Todo Dia! Existe um desses campos que chama um pouco de atenção. Ele é conhecido como campo de Higgs, que é o responsável por dar a massa para as partículas. Inclusive, uma excitação no campo de Higgs é a responsável pela formação do famoso bóson de Higgs. Para resumir bem, nós só existimos por causa do campo de Higgs, que dita as regras da formação de massa das partículas. Partículas que inclusive formam as nossas células, os nossos corpos, os planetas e tudo que existe no universo. Então eu meio que espero que já tenha dado para perceber que ele é um campo um tanto quanto especial e importante no universo. E como todos os campos quânticos, ele era esperado estar nesse estado de vácuo quântico.
Mas ao mesmo tempo que o bóson de Higgs confirmou todas as previsões e foi um marco de que nós estávamos no caminho certo com o modelo padrão, ele também deixou alguns pesquisadores inquietos. E isso porque a teoria previa as massas que o bóson de Higgs deveria ter se o campo de Higgs fosse estável, metaestável e instável. E é aí que nasce o problema. A observação do bóson de Higgs mostrou que a sua massa está exatamente na borda de um campo estável e um campo metaestável. E então eu vou explicar o que é metaestabilidade. É quando algo parece estar no mínimo de energia, mas não está. No exemplo da montanha-russa, imagine que você pensou que o ponto B era o solo, mas na verdade o ponto D era o solo e logo também o estado de menor energia do sistema. Então nós podemos dizer que o ponto D é estável e o ponto B é metaestável. Então o campo de Higgs ser metaestável significa que ele estaria num estado de energia muito baixa, mas não necessariamente o menor possível. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que o campo de Higgs ainda tem energia a ser liberada e alguma coisa poderia fazer ele liberar essa energia, ou seja, decair em um estado menor. Esse decaimento leva o nome de decaimento do vácuo. Se um ponto decaísse para esse estado, seria como um efeito dominó, onde um ponto empurraria o outro e isso faria com que tudo começasse a liberar energia. Seria uma bolha expandindo na velocidade da luz, com tudo que ela tocasse liberando mais energia. Não esqueçam que o campo de Higgs é associado com a existência da massa como nós conhecemos. Ou seja, esse decaimento faria tudo o que nós conhecemos simplesmente deixar de existir, destruindo tudo que tivesse na frente dessa bolha de destruição. No decaimento do vácuo, tudo deixaria de existir, inclusive a física como nós conhecemos hoje, já que os átomos e partículas não se comportariam mais da forma como nós vemos. O pior de tudo é que simplesmente não há nada que se possa fazer. Nem mesmo essas ideias loucas tipo, tá, e se eu me jogar em um buraco negro? Nada, e eu repito, nada conseguiria parar essa autodestruição do universo. Em alguns momentos, nós deixaríamos de existir. Nós não íamos nem conseguir reagir ao que estaria prestes a acontecer. E essa é a maneira mais eficiente e limpa de destruir o universo. É como se a gente estivesse formatando ele. Mas antes que isso te deixe sem dormir, lembre-se que a bolha se expandiria na velocidade da luz. E como nós sabemos, a velocidade da luz não é tão rápida para o universo em si. Não esqueçam que tem imagens e fotos que estão a milhões ou bilhões de anos-luz de nós. Ou seja, a luz demorou bilhões de anos para chegar aqui. Logo, se uma bolha dessas foi ativada em algum ponto do universo, pode demorar muito tempo até ela chegar em nós. Aliás, existe a possibilidade de ela nunca chegar em nós. O universo se expande e tem lugares em que a taxa de expansão supera a velocidade da luz. Então, essa bolha na velocidade da luz nunca conseguiria chegar em nós. Outros pesquisadores, inclusive, argumentam que mesmo que o campo de Higgs seja metaestável, é improvável que ele decaia. Isso porque precisaria de algum fenômeno para iniciar o processo e o universo já passou por fases mais energéticas no passado. Então, se nada aconteceu até agora, dificilmente aconteceria. Mas ainda assim, existe aquela possibilidade, mesmo que remota, de que uma bolha de autodestruição do universo chegue a qualquer momento. E nós simplesmente não teríamos como saber. Muito obrigado e até a próxima. Bons sonhos.